Saudações a todos. Saudação. Meu nome é Lucival Bittencourt, sou o diretor fundador da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje é dia 4 de agosto de 2024. Nós prosseguimos com a nossa série de conferências a respeito da psicologia revolucionária. O nosso tema de hoje, a mudança radical. Observem, por favor, com atenção ao gráfico. A mudança interior, psicológica, emocional e espiritual não pode ocorrer em uma pessoa que acredita que é uma só, que possui dentro de si apenas uma única forma de pensar, sentir e agir. Se a pessoa acredita que ela realmente é uma só, não há como ela se transformar, não há como ela conquistar uma mudança interior profunda. É necessário e urgente praticar a auto-observação interior para poder perceber e evidenciar as mudanças na forma de pensar, sentir e agir. Estas mudanças demonstram a presença de eus psicológicos em nosso interior. Esses defeitos psicológicos possuem sua própria forma de pensar, sentir e agir. Significa que cada defeito psicológico que nos aflige tem uma forma de pensar, sentir e agir. Existem muitas mudanças dentro de nós. Estas mudanças, elas evidenciam a presença de defeitos psicológicos. Os defeitos são conhecidos como ira, orgulho, cobiça, preguiça, luxúria, inveja e gula. Cada um desses defeitos psicológicos atua em nossa máquina humana e afeta os centros do nosso organismo. São eles centro intelectual, centro emocional, centro motor, centro instintivo e centro sexual. Então, atenção ao gráfico, por favor. Neste gráfico, nós vamos verificar a importância do equilíbrio dos centros da máquina humana. Os centros da máquina humana, do mais rápido ao mais lento. Centro sexual, atração e repulsão. Centro emocional, alegria e tristeza. Centro instintivo, prazer e dor. Centro motor, movimento e repouso. E o centro intelectual, afirmação e negação. Então, este é um pequeno resumo dos centros da máquina humana. Cada um desses centros é responsável por diversas funções do nosso corpo, funções da nossa existência. E cada um desses centros de nossa máquina humana trabalha com energias próprias. Então, existe uma energia própria para o centro motor, por exemplo, movimento e repouso. Existe uma energia própria para as nossas emoções. O centro emocional trabalha com sua própria energia. E o centro mais rápido, que é o centro sexual, o centro da atração e repulsão, também vai trabalhar com sua própria energia. Quando nós somos vítimas dos defeitos psicológicos, quando nós nos fascinamos com esses defeitos que afligem nossa máquina humana, essa máquina humana ela entra em desequilíbrio. E aí vem todo tipo de enfermidade e todo tipo de problema. Os problemas, as dificuldades, as desavenças, os conflitos, as enfermidades, elas são resultados desses defeitos psicológicos. O defeito psicológico, por exemplo, da luxúria, pode afetar o centro sexual e a pessoa pode se tornar uma pessoa promíscua, querer ter relações sexuais com diversas pessoas. Isso é um defeito psicológico, um defeito psicológico da luxúria. Uma pessoa pode se ver fascinada com a gula. E ao se fascinar com a gula, ela vai danificar o centro instintivo, que atua no prazer e na dor.
com o excesso de alimentação. O defeito psicológico da gula vai danificar o centro instintivo. Uma pessoa pode se fascinar com o seu intelecto através do orgulho e exagerar no estudo, no uso do intelecto. Então, vai danificar este centro, o centro intelectual, o centro responsável pela afirmação e negação, vai danificar as energias. Toda vez que um centro da máquina humana é danificado pela presença de um defeito psicológico, seja ele ira, preguiça, luxúria, gula, inveja, intelectualismo, esses centros eles ficam sem energia, eles se esgotam e vão roubar a energia do centro sexual para poder trabalhar, porque eles já estão sem energia. Uma pessoa, por exemplo, que esgota a energia do seu centro motor, exagerando em exercícios físicos, ou uma pessoa ociosa demais, que não se movimenta, preguiçosa, também vai danificar o seu centro motor. E para que ele funcione, ele vai ter que roubar a energia do centro mais forte, que é o centro mais rápido, o centro da energia sexual. E aí vem todo esse desequilíbrio. Então, uma das causas principais das enfermidades, dificuldades, doenças de todo tipo é o desequilíbrio destes centros da máquina humana. E o desequilíbrio ocorre pela presença e manifestação desses defeitos psicológicos, dessa multiplicidade interior. Dessa forma, os centros da máquina humana, eles vão estar em desequilíbrio. Para que eles estejam em equilíbrio, é necessário que cada centro trabalhe em harmonia com sua própria energia, com consciência. Então, consciência relacionada ao sexo, ao uso das energias sexuais, consciência emocional, perceber, sentir as emoções suaves, profundas, o uso correto dos instintos, sem abusos, o uso correto e equilibrado do nosso centro motor, para termos saúde, equilíbrio, e o uso correto também do nosso centro intelectual. Quando nós nos olhamos no espelho, vemos apenas um único corpo físico. Isto causa em nós uma ilusão. É chamada a ilusão da individualidade. Porém, psicologicamente, poderemos evidenciar a multiplicidade em nosso interior. Significa que existem muitas pessoas dentro de nós. Apesar de nós olharmos no espelho e virmos um corpo físico, mas interiormente, psicologicamente, existem muitas pessoas dentro de nós. Essas pessoas dentro de nós são os eus psicológicos, são os defeitos psicológicos. Mas para isto, para perceber esses defeitos, nós precisamos da autoobservação contínua. Esta prática consiste em perceber as mudanças em nossas reações diante das mais variadas situações da existência. Então, vamos perceber as reações. Então, uma das chaves para entender e perceber a multiplicidade interior é perceber as reações. A partir de agora, começar a observar quais são as nossas reações diante das situações da existência. As situações da existência são chamadas esotericamente de ginásio psicológico, um grande ginásio de treinamento, uma grande escola, onde nós podemos aprender muito se nós estivermos atentos à percepção de nossas reações. Nessas reações, nós vamos encontrar diversos defeitos psicológicos. Vamos encontrar reações de ira, reações de preguiça, reações de luxúria, reações de orgulho, gula, desejos de todo tipo. Exemplos: reações diante de elogios, críticas, reações diante de problemas, ofensas, reações diante dos agrados e desagrados da existência.
Ao invés de nós nos fascinarmos com o que acontece de bom ou de ruim, mais inteligente seria observarmos as nossas reações diante destas situações de agrado ou desagrado. Ao invés de protestarmos diante dos problemas, ou simplesmente nos fascinarmos com o que acontece de bom, ao invés de ficar reclamando das discussões, dos problemas, das intrigas com pessoas conhecidas ou com os próprios familiares, nós poderíamos atuar de forma mais inteligente, observar melhor essas reações dentro de nós, aprender mais. A existência é uma escola, mas nós precisamos aprender a percebê-la desta forma, percebendo nossas reações. Essas reações surgem em contato social e também no contato com objetos, pessoas e lugares que produzem desejos em nós. Por favor, um instante de observação aos gráficos. Apenas observar. A presença dos desejos demonstra a multiplicidade interior. Então, esta é uma grande chave para nós podermos perceber que existem muitas pessoas, muitos defeitos em nosso interior. A presença dos desejos. Desejos relacionados ao orgulho, soberba, autoconsideração, desejos de ociosidade, de preguiça, má vontade, desejos de ira, raivas, rancores, desejos relacionados à inveja, desejos de luxúria, fascínio com o sexo oposto, fascínio com o corpo, desejos de glutonia, gula, fascínio com alimentos, fascínio com sabores, desejos, fascínios materiais, a cobiça material e todos os tipos de cobiça que existem. Cobiçar além daquilo que ele necessita. Então, todos estes são expressões de defeitos psicológicos que são a presença de desejos em nosso interior. E eles evidenciam, eles demonstram que existe realmente uma multiplicidade dentro de nós. Uma forma bastante prática de perceber um defeito psicológico agindo em nós é prestar atenção na presença do desejo. Porque o desejo evidencia a ação do egoísmo em nós. Exemplo, desejo da gula, desejo da cobiça material, fantasias sexuais, desejando pessoas do sexo oposto, desejos de ira, alimentando ódio, desejos de ficar ocioso, sem fazer nada, resultados perceptíveis da preguiça. Fica para nós, neste momento, uma inquietude. Vamos lançar uma inquietude espiritual. Fica a seguinte pergunta para todos nós. Por que, com todas essas evidências da multiplicidade de defeitos, ainda assim as pessoas insistem em achar que são indivíduos, que são únicas? Nós vamos encontrar muitas pessoas no mundo que afirmam: eu sou uma pessoa apenas. Minha forma de pensar, sentir e agir é única. Mas existem muitas evidências, elas são incontestáveis, da multiplicidade interior. Por que as pessoas insistem nisso? A resposta para esta pergunta é bem simples. A própria ausência da autoobservação e do trabalho psicológico. É por isso que a pessoa, ela afirma essa individualidade que não existe, porque ela própria ainda não aprendeu e não desenvolveu a capacidade de se auto-observar, de perceber essas mudanças, essas reações, de evidenciar em si mesmo, através da observação direta, esses desejos e esses erros. Se uma pessoa se propõe a se auto-observar, a se vigiar, ela vai evidenciar
claramente e terá, a partir daí, a oportunidade de eliminar de sua psique esses defeitos, se corrigir, melhorar a sua existência. A própria ausência da autoobservação e do trabalho psicológico prejudica essa percepção. As pessoas são vítimas da preguiça em realizar o trabalho de transformação interior. Então, um dos defeitos psicológicos mais graves é a própria preguiça, a má vontade, preguiça em se perceber, preguiça em observar, sentir o que está acontecendo dentro de si. Falta para as pessoas disposição para um trabalho espiritual, para algo que precisa ser realizado, que é para o nosso bem. A pessoa que vai receber o benefício somos nós mesmos. Estamos deixando de nos beneficiar por conta da preguiça em realizar um trabalho espiritual. É importante refletir a respeito disso. Por favor, um instante de atenção ao gráfico. A poderosa petição à Mãe Divina, Deus Mãe, e a morte psicológica. A mudança radical só ocorre quando nós eliminamos esses defeitos de nosso interior, eliminamos de nossa psique. Para isto, é necessário grande esforço íntimo da autoobservação. Então, é importante ressaltar isso. Observar. É necessário um grande esforço para se auto-observar. Se uma pessoa pensa que vai se auto-observar sem esforço, ela está equivocada. Nós necessitamos de energia, necessitamos de observação, necessitamos de concentração para nos perceber. É uma tarefa muito árdua e muito necessária. Compreendendo que nenhuma pessoa externa poderia realizar esse trabalho por nós. Então não há como delegar essa atitude, esse trabalho a outra pessoa. Outra pessoa não pode fazer isso por nós. É íntimo. Isso é muito particular. É uma decisão e um trabalho muito particular para cada pessoa. Cada pessoa se observa a si mesmo e percebe os danos dos defeitos psicológicos, ela vai sentir um ímpeto, ela vai sentir uma necessidade, sentir a necessidade de eliminar de si a gula e todos os seus males, sentir a necessidade de eliminar a preguiça, a má vontade, que nos atrapalha a existência, que nos enferma o corpo. Sentir a vontade, a necessidade de eliminar a raiva, o ódio, a preguiça, que tantos dissabores nos causam. Os defeitos psicológicos, eles são um malefício. Eles são um prejuízo para a nossa máquina humana, para a nossa existência. É importante aprender a observá-los e perceber o mal que eles causam, porque isto trará para nós um ímpeto, um impulso para poder realizar esse trabalho e assim eliminá-los. A técnica para eliminar o defeito psicológico é extremamente simples. Ao perceber um defeito psicológico agindo em nós, percebemos gula, percebemos desejos, percebemos que estamos sentindo raiva do que uma pessoa falou, ou alguém nos diz algo e nós começamos a nos sentir vaidosos com um elogio, nos sentirmos melhores do que outras pessoas. São ações egóicas, são defeitos agindo em nós. Ao percebermos, realizamos uma petição íntima, com o verbo silencioso, com atenção, com concentração. Pedimos à nossa Mãe Divina, aqui representada pela divindade Yansan, a Senhora dos Ventos e das Tempestades, representada desta forma maravilhosa. A nossa Mãe Divina, Deus Mãe, Durga, Parvati, Isis, Maria, Tonantzin, Helena, com muitos nomes. Nossa Mãe Divina, que vive dentro do nosso coração. Pedir a ela, Mãe Divina,
elimine este defeito. Mãe Divina, desintegre este defeito. Mãe Divina, queime este defeito. Para desintegrar aquela manifestação, aquele detalhe. Chamamos esotericamente de detalhe psicológico. Um detalhe de gula, um detalhe de ira, um detalhe de preguiça. Pelos detalhes, nós vamos retirando a energia do defeito. Nós vamos desintegrando este defeito psicológico. E vamos reintegrando em nós concentração, energia, amor e virtude. Ao eliminar a gula, desenvolvemos temperança, equilíbrio. Ao eliminar a preguiça, desenvolvemos diligência, força, atitude. Ao eliminar a ira, desenvolvemos amor, serenidade, paciência. Nós temos muito a ganhar ao eliminar defeitos psicológicos de nosso interior. É um trabalho difícil, porque exige esforço, porém ele é muito recompensador. Repetimos a petição à nossa mãe quantas vezes for necessário, até perceber que o defeito parou de agir em nós. Sentimos o defeito, pedimos, Mãe Divina, queime este defeito. E repetimos com o verbo silencioso até perceber que o defeito parou de se manifestar. Por favor, atenção ao gráfico. Observem a relação entre a sexualidade superior e a mudança radical. A sexualidade superior ela consiste na prática da união sexual de esposo e esposa, sem a expulsão do sêmen. Esta é a característica principal da sexualidade superior. É a característica principal do grande arcano ou da magia sexual. Recebe muitos nomes. A prática da sexualidade superior tem essa característica específica. É o coito, a união sexual, sem jamais expulsar o sêmen do corpo. O sêmen não é expulso do corpo. O casal realiza movimentos suaves durante o sexo, durante a prática sexual, e estas energias maravilhosas do sexo, a libido masculina e feminina, são transmutadas dentro de seus corpos. A energia sexual, em seu grande poder, regenera o corpo físico. A energia sexual ela é curativa, ela cura, ela regenera. Ela repõe as energias dentro do corpo. Ela refaz o funcionamento do nosso organismo, trazendo saúde em todos os aspectos, a saúde física, emocional, psicológica e espiritual, promovendo grande força amorosa entre o homem e a mulher. O homem vai perceber as energias femininas, vai mesclar as suas, e a mulher vai fazer o mesmo. E da mescla maravilhosa destas forças masculinas e femininas, nós temos a grande força de Eros, que é a Shiva, o pai dos deuses, o senhor da criação. Esta força amorosa que sustenta a criação vai auxiliar o homem e a mulher em sua percepção interior e curar o organismo gradualmente, curar e regenerar as emoções e a psique do homem e da mulher. Com esta grande força, tanto ele quanto ela podem juntos realizar o trabalho de transformação interior e a mudança radical. As forças masculinas e femininas unem-se com grande capacidade para o desenvolvimento dos chakras. Chakras são rodas de energia que estão em nosso corpo, trazendo equilíbrio e lucidez para os nossos sentidos, visão, audição, paladar, tato e olfato. Uma vez que os sentidos físicos recuperam sua saúde, poderemos desenvolver em nosso interior maior percepção de nós mesmos.
É importante perceber a necessidade de trazer saúde para os nossos sentidos físicos, saúde para a visão, saúde para a audição, tato, paladar, olfato. Os sentidos físicos, eles são uma grande ferramenta para as percepções, nos auxiliar a nos perceber. Quando uma pessoa ela envereda pelo caminho dos vícios, como por exemplo a bebida alcoólica, que é um vício terrível, que alucina o ser humano, ela se envenena. A bebida alcoólica é um veneno. Por que ela é um veneno? Porque ela envenena os nossos sentidos. A pessoa vai perdendo as capacidades de ver, sentir, ouvir, vai afetando os sentidos físicos. Substâncias alucinógenas envenenam o nosso corpo. A orientação é se afastar dessas substâncias alucinógenas e desses vícios e enveredar pelo caminho da sexualidade superior, para regenerar os sentidos, para ganhar energia, força, vigor, amor, para que esses sentidos acordem dentro de nós. Todos eles. Uma vez que esses sentidos se desenvolvem, teremos maior percepção de nós mesmos, o que nos auxiliará profundamente no trabalho de autoobservação para perceber os nossos defeitos e eliminá-los. Uma pessoa que possui mais energia, ela tem mais capacidade de perceber a si mesma. Por favor, atenção ao gráfico. Este gráfico representa uma divindade africana, que é Xangô, Senhor da Justiça, representado pelo machado. A relação entre o sacrifício pela humanidade e a mudança radical. O sacrifício pela humanidade é a entrega consciente e gratuita dos ensinamentos esotéricos e técnicas de autoconhecimento à humanidade, assim como a entrega das medicinas xamânicas para auxiliar as pessoas no despertar de sua própria consciência, para que possam por si mesmas trilhar o caminho em direção à união com a divindade. Por que os ensinamentos e as medicinas são entregues gratuitamente? Por que nós entregamos gratuitamente? Esses ensinamentos e medicinas são entregues desta forma porque não se pode e não se deve comercializar com o que é sagrado. Não se pode comercializar porque é sagrado. O que é sagrado pertence a todos, a todas as criaturas de Deus. Não se pode comercializar. Não se pode colocar a matéria mundana, o dinheiro relacionado a isto. Este trabalho nada tem a ver com dinheiro, nada tem a ver com cobiça, nada tem a ver com compra e venda. Porque isto não é mundano, é sagrado. O que é sagrado precisa e deve ser respeitado. Respeitar os ensinamentos espirituais. Respeitar as chaves para o autoconhecimento. Respeitar as medicinas xamânicas, porque elas são um grande auxílio à humanidade. Um auxílio na percepção, um auxílio nos sentimentos, um auxílio na energia e na cura do organismo, um auxílio para a sexualidade superior e um grande auxílio para a meditação interior profunda. É preciso respeitar estas medicinas e esses ensinamentos. É por isso que nós entregamos gratuitamente. O grande conhecimento do esoterismo e a sagrada ayahuasca são uma graça divina que pertence a toda a humanidade. Desta forma, entende-se que nenhuma pessoa possui o direito de cobrar financeiramente por estes ensinamentos e estas medicinas. Qual é a relação entre o sacrifício pela humanidade e a mudança radical? O sacrifício pela humanidade
é a grande demonstração de amor aos demais. Quando uma pessoa se dispõe a ensinar, a auxiliar as demais pessoas, a ajudar, de livre e espontânea vontade, de entregar auxílio, de entregar medicinas xamânicas, entregar consciência, entregar o resultado de sua própria experiência, ela demonstra amor pelos demais, amor pelos irmãos. Ela demonstra se importar com as demais criaturas da natureza. E não somente consigo mesmo, não somente com o seu próprio bem-estar, com a sua própria saúde ou a sua própria prosperidade espiritual e material. Ela mostra se importar com toda a criação, com todos os seus irmãos. Os irmãos representam o Cristo. Cristo é a força dos irmãos. Jesus, o Cristo, veio à humanidade para ensinar sobre isto, para ensinar sobre o amor à própria humanidade. Ele veio por amor à humanidade. E ele entregou os ensinamentos à humanidade gratuitamente. Ele entregou o seu corpo, ele entregou o seu coração, ele entregou a sua alma para lutar, para ensinar, para proteger, para curar a humanidade. Ele o fez como um grande exemplo para todos os seres e para todas as criaturas. A Escola de Meditação Áureo Florescer entrega gratuitamente as medicinas xamânicas e os ensinamentos esotéricos à humanidade, através de nossa escola, através de conferências como esta que vocês estão assistindo, e através das práticas meditativas, promovidas com o uso consciente da medicina sagrada da ayahuasca. Nós realizamos este trabalho há mais de 10 anos, continuamente, de forma ininterrupta. Nós, Escola Templo Áureo Florescer, entregamos esta medicina sagrada ayahuasca, às pessoas que vêm a esta escola, gratuitamente. Esta é uma medicina protegida por lei, é uma medicina extremamente saudável e extremamente segura. Ela é ministrada em nossa escola com as doses adequadas para que os nossos estudantes, para que nós possamos meditar, nos perceber melhor e aprender o relaxamento e a concentração. A medicina da sagrada ayahuasca é um instrumento para o autoconhecimento. Iremos entregar esta medicina e estes ensinamentos sempre, por toda a existência e por toda a vida. Para concluir a nossa conferência de hoje, iremos para a prática esotérica. Observem, por favor, o gráfico. Um instante de atenção. Nossa prática de hoje tem como objetivo perceber nossa multiplicidade interior. Para isto, utilizaremos uma prática esotérica chamada de espelho psicológico. Durante o dia, iremos prestar atenção e observar nossas próprias reações diante das mais variadas circunstâncias. Nos observar. Ao perceber nossos defeitos psicológicos, iremos pedir com o verbo silencioso: Mãe Divina, elimine este defeito. De forma contínua. Realizar o trabalho de autoobservação e eliminação do defeito. Durante a noite, na hora em que nós formos repousar, faremos uma recapitulação imaginativa das reações que nós vimos em nossos semelhantes ao perceber os defeitos nas pessoas com as quais nós interagimos. Iremos fazer este grande espelho psicológico para perceber este defeito também em nós. Ao perceber, iremos pedir: Mãe Divina,
elimine este defeito. Durante o dia, nos observamos e eliminamos os defeitos que agem em nós. E à noite, na hora de repousar, fazemos essa recapitulação para perceber os defeitos que agiram em nossos irmãos e eliminar dentro de nós, porque eles também existem em nossa psique. Exemplo, para percebermos que em nós existe o defeito psicológico da pressa. Aquela pessoa que ainda não percebeu dentro de si a impaciência, a pressa. Durante determinado dia, interagirmos com uma ou mais pessoas impacientes e apressadas. Então, realizamos a prática do espelho psicológico para perceber este defeito em nós. E com o auxílio de nossa Mãe Divina, pedimos: Mãe Divina, elimine este defeito. Desta forma, iremos perceber a multiplicidade em nós e desenvolveremos mais humildade em relação aos irmãos. Esta é uma característica desta prática. Quando nós a fazemos da forma correta, nós começamos a desenvolver mais humildade. Porque as pessoas têm um costume muito ruim, péssimo, de apontar o dedo em direção a outras pessoas e acusar aos demais. Acusar, você preguiçoso, você irado, você raivoso, você egoísta. E isso é muito nocivo. E com essa prática nós passamos a nos acusar, a nos perceber e nos corrigir. Compreendendo aos demais, iremos compreender também a nós mesmos. Com minha alma e com todo o meu coração, entrego ao meu real ser esta conferência para que todos aqueles que a assistam e a estudem possam se desenvolver, possam praticar, possam crescer espiritualmente. Nós da Escola Templo Auro Florescer convidamos qualquer pessoa que queira aprender a realizar a prática meditativa a vir até a nossa escola para utilizar a medicina xamânica da Sagrada Ayahuasca, para recebê-la gratuitamente e praticar a meditação. Grato a todos com minha alma e meu coração. Que todo o aplauso seja para o Deus interior, jamais para a personalidade.